Olá pessoal, meu nome é Alexandre Andrada, sou professor de Economia na Universidade de Brasília e estou gravando esse vídeo aqui para para analisar algumas questões de história econômica do Brasil, de economia, de história do pensamento econômico, né, que são as minhas áreas de atuação, de pesquisa e de ensino. E eu decidi fazer esse exercício, né, essa correção, partindo do concurso da admissão à carreira diplomática, o CACD, a prova do Instituto Rio Branco, que é um dos concursos mais desejados aí, pelo menos por vários estudantes da UNB, de economia, de relações internacionais, certo? Um concurso muito difícil, muito concorrido. Então eu vou aqui analisar as questões das áreas que eu entendo alguma coisa e também não só dizendo se está certo ou está errado, porque para isso basta olhar o gabarito, né, oficial do concurso, mas tentar explicar o porquê e tentar também apresentar um pouco do contexto da questão para ajudar vocês no estudo em relação a cada um desses temas. Tá? Então eu decidi começar pela prova mais recente, que é a de 2021. Né? Estamos em 2022, mas ainda não aconteceu o concurso, acredito. Então é a prova de 2021, a prova da tarde, tipo A. Começando por essa questão 54, que é de História do Brasil. Bom, vamos lá. No que tange a evolução econômica entre 30 e 64, julguem, certo ou errado, os itens a seguir. Aí, como nós vemos, são 4 itens, 2 sobre Vargas, 2 sobre JK. Então, eu vou começar aqui hoje, vou falar, para não ficar muito longo aqui a resposta, eu vou falar primeiro só das duas questões sobre o governo Vargas. Certo? Então, primeiro ponto. No decorrer dos primeiros anos do governo Vargas, verificou-se forte crescimento do setor industrial brasileiro, o que pode ser explicado, entre outros fatores, pela crise internacional que permitiu a substituição da importação por ações de proteção a indústrias e a medidas cambiais. Bom, segundo o gabarito, essa questão, essa afirmação, ela está correta, ela é verdadeira, certo? E por quê? Vamos começar aqui de trás para frente também. Em relação ao câmbio, o que aconteceu aí na era Vargas? Né? Então, vamos começar. Qual é o contexto da era Vargas, o contexto econômico? O início da era Vargas se dá no contexto da crise global, da crise de 1929, que foi a crise mais severa da história do capitalismo. Nenhuma crise se compara àquela. Né? A crise acontece no segundo semestre de 29, ainda no governo Washington Luiz, e a Revolução de 30 ocorre no segundo semestre de 30. E, então, quando Vargas assume o governo, né, como líder revolucionário, o Brasil ainda estava nesse contexto de crise. E a crise de 29 foi a de 29, de 30, de 31, de 32, de 33 e até mais alguns anos para outros países. Né? No Brasil, em 33, a gente já tinha recuperado o patamar pré-crise. Então, isso é uma informação importante. Mas o que aconteceu sobre medidas cambiais? Bom, quando acontece uma crise global, como uma crise financeira, como a de 29, como a de 2008, como às vezes até uma crise que não nasce no sistema financeiro, né, como a crise mais recente da pandemia do corona. O que acontece com os investimentos estrangeiros em países da periferia como o Brasil? Né? O Brasil já naquela época, né, já desde o final do século XIX, aquela época de expansão do capitalismo, né, do capitalismo imperialista, né, no léxico marxista, né, de exportação de capital, o Brasil era um grande receptor de capital estrangeiro, tanto na forma de empréstimos para o governo, empréstimos para a iniciativa privada, capitais aplicados à construção de ferrovias, à iluminação pública, casas bancárias, indústrias, tudo isso vai
escorrendo, vai chegando no Brasil também a partir desses países centrais, principalmente Inglaterra, França, Suíça, enfim. E quando acontece uma crise dessa, esse capital normalmente ele foge desses países, né? Há uma drenagem, uma retirada desses recursos, porque as pessoas nos países centrais querem refazer o caixa, né? Querem levar o dinheiro para si, porque estão precisando ali, porque perderam muito dinheiro com a crise. Então isso já é um movimento que força a perda de capital desses países através desse lado financeiro do balanço de pagamentos, né? O que é o balanço de pagamentos? O balanço de pagamentos é a parte da contabilidade nacional que mensura, né, que registra todas as relações econômicas entre residentes e não residentes. Então você tem exportação e importação de mercadorias, por exemplo. Então essa é a balança comercial. Você tem a entrada e a saída de recursos financeiros. Isso também é uma parte do balanço de pagamentos. Então, no caso do Brasil, essa parte financeira foge. Até hoje isso é um movimento muito comum. E do lado da balança comercial, o que aconteceu foi que o preço do café, que era o nosso principal produto de exportação, cai de uma maneira muito grande, muito violenta, e isso também prejudica o resultado da nossa balança comercial. Então, as divisas, né, o recurso estrangeiro, né, divisas é o termo genérico que a gente usa em economia para as moedas estrangeiras que um país tem, né? Hoje em dia, por exemplo, as divisas seriam basicamente o dólar americano. 90% das reservas brasileiras são em dólar. Mas também tem euro, tem a moeda da China. Então a gente fala de divisas em termos genéricos, né? Então o país ficou sem divisas e teve problemas, inclusive, para honrar seus compromissos externos. Tanto que aí nos anos 30, no começo dos anos 30, nós vamos negociar mais uma vez, renegociar os termos da nossa dívida externa, né? É o chamado terceiro Funding Loan, né? O primeiro foi em 1898, depois em 1914, por conta da Primeira Guerra Mundial, aconteceu um movimento semelhante, e agora em 1930. Então o Brasil ficou sem reservas. Então, ao ficar sem reservas, o sistema cambial não podia mais ser muito liberal, né? Você comprar a divisa do jeito que você quisesse, no mercado livre, tranquilamente, não foi o que aconteceu, né? O governo Vargas vai implementar, a partir de um decreto, o decreto 20.451 de 1931, ele vai decretar um monopólio cambial do Banco do Brasil. Então, todas as cambiais, todas as divisas, elas eram vendidas, compradas pelo Banco do Brasil. Era ele quem operava e somente ele quem operava o câmbio, né? Hoje em dia, por exemplo, você pode ir no Itaú, no Bradesco, comprar dólar, né? Então, imagina que o governo vai lá e determina que, olha, não, agora você só pode comprar dólar no Banco do Brasil. Não tem mais essas outras opções, né? Foi o que aconteceu. E esse monopólio também, o governo determinou, fez um ranking de prioridades para onde deveriam ir as divisas que o país, as poucas divisas que o país tinha. As primeiras eram para as necessidades dos governos, né, federal, estadual, municipal, para pagarem suas dívidas, fazerem suas importações, essas coisas todas. O segundo ponto, para a importação de mercadorias. E o terceiro, né, no ranking, para outras atividades, né? E nessa importação de mercadorias, né, é claro que você ia dar prioridade para as mercadorias que o país não produzia. Então, é como se houvesse uma certa, como depois a gente vai ter na história do Brasil, a lei do similar nacional, né? Então, olha, a gente tem pouca divisa, então o governo não vai liberar essa divisa para você comprar tecido, por exemplo, que tem fábrica no Brasil, muita fábrica no Brasil que produz tecido, né? Vai ser para outros tipos. E, então, isso de fato, essa medida cambial, ela protegeu, ela estimulou a produção industrial brasileira nesse período. Então, citando aqui uma passagem de um artigo escrito pelo professor Pedro César Dutra Fonseca, da Federal do Rio Grande do Sul, um grande especialista aí, nos governos Vargas, né, um autor muito respeitado em história econômica do Brasil. Os autores dizem o seguinte:
por conta desse decreto. Criou-se, assim, um aspecto importante do que se chamou controle cambial, direcionando a utilização das divisas conforme a política de industrialização substitutiva de importação. Então, a industrialização, a substituição de importação, alimentada por esse novo regime cambial. Então, isso está certo. O penúltimo ponto, né? Essa substituição de importação, ela ocorreu também por conta de proteção à indústria? Sim. Né? O que aconteceu foi o seguinte, no governo Vargas, um camarada chamado George Street, né? Street em sobrenome inglês, né? Que era industrial brasileiro do ramo têxtil, ele vai assumir o Departamento Nacional de Indústria e Comércio. Ele era um industrial, ele já fazia lobby em favor do setor, ele vai assumir esse cargo e vai haver uma época, uma discussão da existência de superprodução no setor têxtil brasileiro. Né? Haveria fábricas demais, capital demais, né? Mais do que a capacidade de consumo do país. Parece estranho, mas era o debate da época. Então, para resolver esse problema da suposta superprodução, em 1931 também, o governo vai baixar um decreto, uma determinação lá, proibindo a importação de máquinas para a indústria têxtil, né? Principalmente para novas indústrias. Né? Se você já tinha lá a sua fábrica e precisava trocar de uma máquina, era um caso. O grande ponto era evitar que comprassem máquinas para abrirem novas fábricas de tecido no Brasil. E essa proibição, que era para durar só 3 anos, né, a partir de 31, ela na verdade foi prorrogada e se manteve até 1937. Certo? Essas informações aqui você tira de um texto do professor Flávio Versiani, que é professor da Universidade de Brasília, também uma das grandes autoridades em História Econômica do Brasil. Tem um texto dele chamado As Longas Raízes do Protecionismo, em que ele fala desse episódio. Né? Então, de fato, houve também uma proteção à indústria nacional já existente, por exemplo, uma proibição de importação de novas máquinas. Né? Isso, obviamente, estimula a produção nessas fábricas já existentes. Né? Não vai ter nova concorrência. Bom, e houve um forte crescimento do setor industrial. Segundo o professor Versiani, nesse texto dele que eu acabei de citar, ele disse que entre 1931 e 1933, por exemplo, a produção de tecido cresceu um pouco mais de 13% ao ano em média. É um aumento muito robusto, né? Então, 31, 32 e 33. E de 34 até 36, essa taxa aumenta, chega a quase 17%. Então, de 31 a 36, aí nós temos um crescimento anual médio na casa dos 2 dígitos na produção têxtil, que era a principal indústria do país nessa época. Né? Então, basicamente, indústria têxtil, indústria de alimentos, essas eram as grandes indústrias, o grosso da produção industrial brasileira no período. Então, nós podemos pegar aqui, por exemplo, dado esse site do IPEA Data, um lugar onde se armazena uma série de dados econômicos, de séries econômicas, muito útil para a gente. Então, aqui, por exemplo, nós temos indústrias, o dado para a indústria, manufatura têxtil, está em número índice, com 1939 sendo o 100. Então, vamos ver como é que se comportou essa produção têxtil no Brasil. Então, vamos olhar aqui até 36. Então, vocês vejam, de 28 para 29, há uma queda significativa da produção têxtil no país. Né? Então, estamos no bojo ainda da crise de 29. Em 30, mais uma queda, né? Uma queda menor, mas ainda assim uma queda muito grande. Então, vejam que de 28 para 1932, para 1930, perdão, de 28 para 30, uma queda
bastante significativo da produção industrial brasileira. Mas aí a gente olha 31, 32, 33, 34, 35, 36, e a gente vê que de fato, então nesses primeiros anos do governo Vargas, se a gente contar a partir de 31, houve um forte crescimento, né? Principalmente comparando aqui de 31 a 36. Esses são os dados da Cláudio Luiz da Silva Haddad no estudo dele, né, nas estimativas que ele fez para isso. Esse outro índice aqui, ó, Produto Interno Bruto, Indústria, também com 39 sendo o 100, né? Então de 1900 a 1947. Vamos olhar aqui. Então, resultado similar, né? De 28 para 29 uma queda, de 29 para 30 uma queda, 31 uma certa estagnação. Então, se olharmos aqui de 31 para até 36, nós vamos ver que de fato houve um grande aumento da produção têxtil, né, da indústria no Brasil, né? Esse aqui é para a indústria, então é mais do que a indústria têxtil, é o conjunto, passando aqui de 50 para 71. E se a gente olhar aqui o nível pré-crise, né, que estava em 54, ele já é superado em 1933. Então, essa é uma característica da crise do Brasil dos anos 30. Né? Não foi uma exclusividade no Brasil, em outros países aconteceu coisa semelhante. Né? Em 1933, em países da periferia, principalmente, em 1933 já se volta para o patamar pré-crise. Em outros países, 33 ainda, nos países centrais, acho que 33 ainda foi um ano bem ruim. Mas então é isso. Uma outra série, aqui o valor adicionado da indústria, né? Variação percentual em relação ao período anterior, em 1907 e 47. Então aqui, 29 cai, 30 cai de uma maneira muito violenta, e aqui de 31 em diante, um crescimento bastante robusto da produção industrial. Né? Crescimento nesses primeiros anos, então, do governo Vargas. É isso que permite que a gente considere essa questão como correta, certo? Segunda questão. Durante a chamada Era Vargas, o Estado brasileiro passou a atuar como mediador entre os interesses do setor agrícola e os do industrial, bem como dos trabalhadores e os dos empresários, levando alguns autores a definirem aquele período como uma era keynesiana. Segundo o gabarito, essa resposta está correta. Essa eu tenho um pouco mais de controvérsia, digamos assim, de reclamações. Existem autores que chamam aquele período como a era keynesiana? Sim, essa tese é muito famosa, principalmente em Celso Furtado, no Formação Econômica do Brasil, em 1959, que é um livro ainda hoje, é um dos paradigmas da historiografia econômica brasileira. Então ele fala que, na verdade ele fala que Vargas, ao implementar aquela política de compra do café, através da expansão do crédito do Banco do Brasil e da destruição do café, ele fez uma política de sustentação da demanda agregada que lembrava aquela ideia de Keynes de que, olha, se o país estiver em crise, às vezes vale a pena o governo, claro que isso é uma figura de linguagem que ele usa, muita gente entende isso errado, né? Então o governo pode construir pirâmide, é uma coisa totalmente inútil, digamos assim, mas vai ser bom porque vai gerar emprego, vai manter a renda e você consegue tirar o país da crise. Né? Então a compra do café, a queima do café, a destruição do café tinha esse aspecto de política keynesiana de sustentação da demanda agregada. Então Furtado diz que, então, que essa política de Getúlio foi um keynesianismo antes de Keynes, né? Porque a teoria geral é publicada em 1936 e a política de compra e destruição do café é anterior. Né? Então, de fato, tem autores que chamam aquele período como keynesiano. Agora, essa ideia de que o Estado brasileiro passou a atuar como mediador entre o interesse do setor agrícola e do industrial, não, isso o Estado brasileiro também fazia na Primeira República. A primeira grande onda de industrialização do Brasil é da primeira década republicana, depois
Depois nós temos um grande aumento da produção industrial também, né, da capacidade industrial ali pouco antes da Primeira Guerra, e durante a Primeira Guerra cresce bastante a produção industrial brasileira, e o governo atendia o interesse tanto do setor agrícola quanto do setor industrial, às vezes não atendiam de um, às vezes não atendiam de outro, enfim, dinâmica normal de governo. Né? Essa ideia de que a República Velha era completamente dominada pelos cafeicultores, pelo interesse dos cafeicultores, é uma simplificação, é uma visão equivocada do período, uma simplificação muito grande. Então eu não consigo entender exatamente o que a pessoa que fez a questão quis dizer com isso. Né? Aí a outra parte, bem como dos trabalhadores e dos empresários. Bom, isso também, para mim, não está muito bem formulada essa questão. Né? Por quê? Também na República Velha, o Estado funcionava, também tinha lá seu papel de intermediar os conflitos e os interesses dos trabalhadores e dos empresários. Né? Então, em 1917, por exemplo, houve uma grande greve nacional no Brasil, começou na indústria têxtil em São Paulo e se espalhou por todo o país, um movimento muito forte, e que se você for ler os anais do Congresso brasileiro, você vai ter lá um monte de gente discutindo a necessidade de aumentar os salários, de regulamentar a jornada de trabalho, né, de, enfim, criar direitos trabalhistas, tudo isso era discutido ali. E o Congresso é parte do governo, é parte do Estado. Então, não surgiu esse fenômeno no governo Vargas. Né? Agora, o que aconteceu durante o governo Vargas foi, de fato, o Estado, por um lado, deu benefícios, né? Criou-se o Ministério do Trabalho, que já era uma coisa que já se discutia desde antes. Se fez a CLT, que também já era uma coisa que se discutia já há algumas décadas, né? A CLT é de 43, então é do final do governo Vargas. Então, teve essas melhorias para os trabalhadores. Mas, por outro lado, também, Vargas acabou com o sindicalismo livre que havia como o de 1917. Em 1917, esses sindicalistas eles tinham lá os seus jornais, suas publicações, e de viés anarquista, socialista, né, comunista, coisa que durante o governo Vargas, principalmente depois de 37, vai ser proibido. Então ele vai colocar o sindicalismo debaixo de sua asa, né? Fica o sindicalismo atrelado ao Estado. Então, o gabarito diz que está certo. Se fosse eu fazendo a prova, eu acreditando de como funciona a cabeça das pessoas que formulam a questão, eu ficaria pendendo para o certo, mas por via das dúvidas eu acho que eu deixaria em branco, porque nesse concurso uma questão errada anula uma certa, né? Então, para eu não correr o risco de perder meu primeiro quesito, que eu tenho mais certeza que eu estou garantido, esse daí eu deixaria em branco. Mas o gabarito diz que é certo e a ideia é essa, né? Porque o que é uma era keynesiana? Por que mediar interesse do setor agrícola e industrial, de trabalhador e de empresário, seria keynesianismo? Não vejo muito isso. Para mim, keynesianismo é uma teoria econômica, né, de como gerir o Estado, de como superar a crise, de como gerar pleno emprego. Não exatamente uma teoria política sobre mediar interesses de uns e outros, né? Isso pode afetar umas teorias políticas desse tipo, mas o keynesianismo em si não é isso, certo? Na minha interpretação. Mas, em todo caso, o gabarito diz que a resposta está correta. Então é isso, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, estou apresentando para vocês aí apenas essas duas questões. Gravarei logo mais um vídeo sobre as duas seguintes, sobre o governo JK. Espero que tenha sido útil para vocês e bons estudos.